Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje mais uma conversa para a gente entender um pouco mais do Brasil, da nossa conjuntura nacional tão complicada, complexa. Hoje o papo com o João Pedro Stedley, ativista da Reforma Agrária. Tudo bom, João Pedro? Tudo bem, José Bernardes. E agora, José, diria Drummond. Grande abraço, prazer em estar aqui. João Pedro Stedley é economista graduado pela PUC do Rio Grande do Sul. Ligado à causa agrária desde a juventude, Stedley é um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na luta pela reforma agrária, é um dos responsáveis pela integração internacional dos movimentos do campo em diversos países da América Latina. Obrigado, viu, por aceitar o convite, João Pedro. Para a gente começar esse papo, o Brasil vive uma crise sem precedentes. A fome voltou a atingir as famílias, a economia não consegue acertar os passos, todas as reformas propostas, a gente de fato falou nos nossos jornais, nas nossas comunicações, dos riscos que elas traziam e de fato elas se concretizaram. E social e politicamente, acho que a gente nunca teve um ambiente tão distante da democracia. Qual que é o real estado da nossa democracia desde 2016, João Pedro? Bem, eu acho que o país vive um grave momento, porque é a pior crise de toda a sua história, dos 500 anos. E ela é uma crise estrutural, da forma como o capitalismo domina a sociedade e a economia. E isso aparece na produção, na economia, cada vez mais concentrada. Vocês viram aí pela crise. Antes da crise, nós tínhamos 45 bilionários, agora nós temos 65 bilionários. Então, nós temos uma economia ultra concentrada entre esses ricaços, e essa economia tem a contradição fundamental que ela não produz mais os bens necessários para a população. Essa é a grande contradição do capitalismo brasileiro dependente. E traz como consequências uma verdadeira tragédia social, que é o aprofundamento da desigualdade social. Essa é a chaga maior, a marca da nossa sociedade. O Brasil, junto com a África do Sul, são os dois países de maior desigualdade social. E a crise jogou na sarjeta 67 milhões de trabalhadores, revelados pelo PNAD do IBGE. São os 14 milhões de desempregados, os 6 milhões que já não procuram emprego e 40 milhões que não têm trabalho permanente, vivem de bico, de trabalho precarizado e, portanto, não têm renda fixa, não têm direitos, estão fora da cidadania. Então, o importante de nós entender esse momento da crise brasileira é que ela é estrutural. Isso significa que ela ultrapassa o período dessa conjuntura e desse governo. Isso significa que nós temos que pensar, depois do fora Bolsonaro, em mudanças estruturais para podermos, então, tirar o país da crise e recolocá-lo em novos trilhos que consigam garantir bem-estar para toda a população. A pandemia, a gente tem também essa questão do trabalho informal e o mercado informal ele cresceu de uma maneira gigantesca, né, nos últimos anos, desde 2018 principalmente, no governo Jair Bolsonaro. E a pandemia veio para tirar essas pessoas da rua, né? Essas pessoas não estão conseguindo se manter. Qual que é o nível de precarização também do trabalho no Brasil? A precarização no trabalho, revelada por esses dados do PNAD, ela é só a fotografia da crise estrutural. Não é por conta do Covid. Nós já tínhamos esses sinais desde 2014. E também não adianta os economistas ficar dizendo que essa é a tendência do capitalismo moderno. Não é isso. A sociedade brasileira, no próximo período,
terá que fazer um grande programa de reindustrialização do país e de reconcentrar investimentos produtivos na agricultura familiar para produzir alimentos. Porque esses são os dois pilares para você produzir os bens que a sociedade precisa. Nós precisamos de sapato, roupa, casa, né, comida, e tudo isso precisa ser produzido na indústria e na agricultura familiar. Então, esses tempos de precarização, de retirada de direitos desde o governo Temer até agora, isso são apenas sinais da crise e dessa ganância que a burguesia brasileira tem, que, diante da crise, ela jogou todo o peso nas costas da classe trabalhadora, ao ponto, e como você citou, nós chegamos ao absurdo de um país continental, com tanta potencialidade de produção de alimentos, nós temos aí ao redor de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome. Estão passando fome não é porque falta produção, estão passando fome porque não tem renda, não tem recurso para comprar comida no supermercado ou na feira. E, segundo os pesquisadores, nós temos outros 70 milhões na chamada insegurança alimentar, que significa alimentar-se da pior maneira possível, aquém das necessidades ou com alimentos saudáveis, nutritivos, que lhe garantem, inclusive, saúde. Então, essa é a fotografia da crise. O governo Bolsonaro, hoje, ele é sustentado pelo centrão, né? Foi tomado de assalto, na verdade, pelo fisiologismo. O Bolsonaro já não parece ter apoio do mercado e mesmo essa base social que vinha sustentando ele estão cada vez mais restritos àqueles 20%, 20 e tantos por cento. Mesmo assim, você acha que é complicado falar em um impeachment? E outra, essa posição acuada em que ele se encontra agora, ela pode gerar um risco ainda maior à democracia? Bem, primeiro eu acho que nós devemos compreender a natureza do governo Bolsonaro. E, evidentemente, cada analista tem a sua forma de interpretar. E o povão também tem a sua forma de interpretar. Nós, os movimentos populares, da Frente Brasil Popular e do MST, temos dito que o governo Bolsonaro é apenas o espelho da crise. Ele é o espelho da burguesia. O Bolsonaro só está lá porque a burguesia brasileira o colocou lá. Lembre-se a campanha Bolsodória, lembre-se a campanha da Globo, lembre-se a campanha de outros governadores, mesmo na minha terra, o Leite, que agora se acha todo independente, fez campanha para o Bolsonaro. O que isso revela? Que o Bolsonaro só está lá porque as forças da burguesia, seja poder econômico, seja com as suas manipulações de fake news, seja pela mídia, seja pelos partidos burgueses, todos apoiaram o Bolsonaro. E colocaram esse insano lá. Agora, grande parcela deles estão arrependidos. E o Bolsonaro em si, então, por ser o espelho da crise, ele não tem força social organizada própria. Não tem sindicato, não tem universidade, não tem intelectuais. Porque ele não tem também projeto de país, ele não tem projeto de nação. E quem não tem projeto de nação não consegue aglutinar força, aliado em torno do projeto. No fundo, ele é uma aberração dirigida pela família, que todos nós conhecemos a sua prática das rachadinhas, tá? E da sua vida, que sempre foi se lucupletando com recursos públicos. Mas ele teve ainda, o governo Bolsonaro, uma certa maioria não qualificada, né? Não a ponto de aprovar, por exemplo, o voto impresso, mas ele teve uma maioria dos votos ainda, né? Isso enterra, você acha que enterra as chances de um impeachment por agora? A questão do fora Bolsonaro e do impeachment é outro departamento. Para que houvesse afastamento do governo Bolsonaro, na figura do impeachment ou de outras formas, nós analisamos
que depende do comportamento das classes sociais na sociedade, concretamente, da burguesia ou da classe trabalhadora. Então, qual é o cenário que nós estamos assistindo agora? A burguesia vem se manifestando diariamente contra o Bolsonaro, porém ela está dividida em relação ao que fazer. E está dividida, na minha opinião, em três correntes dentro dela. A primeira é um setor da burguesia, burro, na minha opinião, que aposta todas as fichas ainda na manutenção do Bolsonaro, no acesso a recursos públicos e nessa política estúpida de privatização de estatal. Segundo os analistas, devem ter aí uns 20% da burguesia nessa corrente. Mas aí está o Bradesco, está o Banco Pactual, lá do antigo Guedes, o BGT, o setor do capital financeiro mais especulativo, está o velho da Van e outros. E há um outro setor da burguesia que, na minha opinião, é majoritário, é difícil quantificar, mas, digamos, 60%, que já não aguenta o Bolsonaro, né? E que é a maioria, inclusive, do poder econômico. Imagino que o presidente da Fiesp, o filho do lendário Alencar da Silva, vice do Lula, não concorde com o Bolsonaro, a turma do Itaú não concorda com o Bolsonaro, a dona Maria Luísa não concorda com o Bolsonaro. Porém, esse grupo que é majoritário, eles precisam resolver uma incógnita antes de tentar tirar o Bolsonaro, que é criar uma unidade entre eles sobre quem é a chapa da chamada terceira via. Assim que eles acertarem a chapa da terceira via, eles sabem que a terceira via só tem viabilidade se eles afastarem o Bolsonaro. Bom, e a terceira corrente da burguesia, na minha opinião, ainda minoritária, é o que tem expressado o Delfim Neto. Claro, ele não é dono de empresas, mas ele é um intelectual orgânico da burguesia, é uma referência histórica para a burguesia. E o Delfim Neto tem repetido: parem de falar bobagem em terceira via, falando para os seus burgueses. Nós precisamos já apoiar o Lula no primeiro turno, que o Lula vai ganhar as eleições. Com isso, esse setor mais esperto da burguesia tenderia a se posicionar melhor numa aliança com o Lula, porque eles sabem que, se o Lula ganhar as eleições, vai ter que fazer um programa de reformas estruturais. Então, acabei de comentar o comportamento da burguesia. É possível que a burguesia chegue a um acordo logo sobre a terceira via, e é possível que a burguesia, então, acione o seu poder econômico, o seu poder mediático na Globo, as suas influências lá no Congresso, para encontrar saída jurídica para o afastamento do governo Bolsonaro. Há também uma hipótese que alguns estão levantando, que, se não houver tempo hábil para um impeachment, eles podem encontrar alguma forma de criminalizar o presidente Bolsonaro por conta do que a CPI do Senado está revelando, e aí interditá-lo, ou seja, impedir que ele vá à reeleição. Aí seria um 2022 de um governo sem sentido e já anteciparia a campanha eleitoral. Da parte da classe trabalhadora, nós devemos continuar com a palavra de ordem que nos une, que é fora Bolsonaro. Porém, a classe trabalhadora está sem poder exercitar a sua força política. A força política da classe trabalhadora, ela se revela em manifestações de rua, ela se revela na luta concreta, seja por greves, por ocupações, né? E a classe trabalhadora, por conta do Covid, por conta do desemprego, por conta da fome, ela não tem participado ativamente das mobilizações e dessa luta. Mas, como dizia um grande pensador clássico, às vezes a classe trabalhadora aprende em 20 dias o que deixou de aprender em 20 anos. Então, nós nunca podemos ser pessimistas.
E o nosso trabalho como militantes, como participantes de movimentos populares e partidos de esquerda, é sempre seguir essa sanha de explicar para o povo, fazer trabalho de base, organizar o povo e tentar mobilizá-lo para a luta. Há um componente que tem ganhado força nos últimos dias, que é a questão do apoio de policiais militares, né, de milícias armadas ao governo Bolsonaro nas ruas no dia 7 de setembro. É factível isso? É uma preocupação que devemos ter? Isso pode se materializar mesmo em uma tentativa de ruptura ou um começo de uma ruptura institucional? Assim como o presidente é maluco, os fanáticos que o apoiam também são malucos. Então, a gente tem que ter os cuidados, os resguardos, né, para não cair em provocação. E nós podemos ter aqui e acolá manifestações de maluquices, como propunha o Sérgio Reis no final de sua carreira. Lá, infelizmente, o STF o enquadrou. Mas, então, pode haver provocações aqui e acolá. Mas eu não acredito, e nós não devemos cair nessa paranoia, nem de que vai haver tentativa de golpe por parte das PMs. Eu acho que foi muito simbólico a reunião dos 25 governadores, porque, no fundo, são eles que mandam nas PMs. No último dia 23 de agosto, governadores se reuniram em Brasília e também de forma remota em um fórum. Durante o encontro, ficou decidido o cuidado redobrado com policiais militares que poderiam se juntar às manifestações chamadas por Bolsonaro no dia 7 de setembro. No mesmo dia, João Dória afastou um coronel do interior de São Paulo que teria convocado policiais para o ato. Eu acho que a maioria da corporação tem juízo, são profissionais responsáveis, ainda que aqui e colar praticam racismo, praticam violência nas periferias, mas o grosso da corporação são profissionais responsáveis, sabem as suas responsabilidades constitucionais. Então, eu não acredito nem que haja adesão deles, nem que haja tentativas de golpe. Assim como tenho repetido várias vezes, não dá para botar os milicos tudo no mesmo balaio. São evidentes as contradições cada vez maiores entre aqueles milicos que foram a Brasília, que estão lá mamando nas tetas do governo, alguns generais com salário de 100 mil. O Brasil, de fato, revelou essa semana que o Pazuello está ganhando 57 mil por mês e foi 2 vezes na sua sala de trabalho nos últimos 2 meses, ou seja, uma síntese para o povo trabalhador. Mas uma coisa é aqueles milico oportunistas, já em final de carreira. Outra coisa é os militares que estão nos quartéis, que têm as suas responsabilidades. E eles têm dado sinais também da sua insatisfação com os rumos do governo. Até porque o fato do Bolsonaro ficar propagandando que é capitão, ainda que tenha sido expulso do exército como tenente, eles sabem que todas as perversidades do atual governo estão respingando na farda. E os militares que têm juízo querem se afastar desse ventilador espalhador de problemas. Então, eu acho que há também a maioria dos setores que estão nos quartéis tenho entendido que defendem a Constituição, que não vão entrar em aventuras golpistas, ainda que ideologicamente eles foram formados numa ideologia pró-americana, numa ideologia que não necessariamente é a favor de um projeto nacionalista ou um projeto popular. Eu fico, por exemplo, abismado com o silêncio deles, imagino que eles estão também preocupados com o desmonte das estatais. Como é que o Brasil pode ser soberano se perder o controle da sua energia elétrica, se está perdendo o controle do petróleo, se vai perder o controle das comunicações e se vai perder o controle do correio? Você, João Pedro, citou a questão da soberania nacional, né, e como uma parte dos militares deve estar aí coçando a orelha por conta dos desmandos, né,
tanto da Paulo Guedes quanto do governo Bolsonaro aí na questão das privatizações, etc. Mas tem uma outra parte que também deve preocupar esses militares mais conscientes, digamos assim, que é a questão ambiental, né? A gente teve recente agora um estudo do MAP Biomas falando em uma perda de 15% da água no país, né? Na água superficial do país. Enfim, a gente vê isso como um caminhão de acontecimentos que levaram, né, a chegar a esse ponto. Tem a questão das queimadas, a gente teve recente uma queimada num parque estadual de São Paulo que espalhou fuligem pela cidade de São Paulo inteira, né? Uma coisa, enfim, que a gente não via há muito, muito tempo. É possível que a gente reverta todos esses desmandos ambientais que a gente teve de 2018 para cá e que não são poucos? Me alegro que tenhas tocado no assunto, porque a crise ambiental, que faz parte dessa crise estrutural, ela é representada por crimes ambientais cometidos pelo capital. Em tempos de crise, os capitalistas vão para os bens da natureza e tentam se apropriar de forma privada para, então, salvar o seu dinheiro e transformar o dinheiro em bens, em patrimônio, que dão uma taxa de lucro extraordinária. É isso que explica essa verdadeira ganância com que os capitalistas foram sobre a Amazônia, foram sobre as terras públicas, estão indo sobre os minérios, estão indo sobre as terras indígenas, sobre as terras de quilombolas. É isso que explica essa sanha incontrolável da liberação total de agrotóxicos. E o agrotóxico aplicado pelo agronegócio, ele mata a biodiversidade e, portanto, também desequilibra o meio ambiente e afeta o clima em todo o Brasil. Então, nós estamos diante de uma crise ambiental gravíssima. Agora, nada é irreversível na vida a não ser a morte. E eu acredito que nós temos tempo ainda, mudando o governo e tendo um governo popular, nós recuperar toda uma legislação ambiental, todos os cuidados, replantar árvores, readotar a agroecologia, para nós salvar a biodiversidade, salvar o meio ambiente e reconstruir um território que tenha menos consequências para toda a população. E quero chamar a atenção que essas agressões que o capital faz contra o meio ambiente está causando contradições para os próprios capitalistas, porque esse modelo agressor do agronegócio, dos agrotóxicos, que mata a biodiversidade e altera o clima, acaba afetando outros setores do agronegócio. A última safra de laranja aqui em São Paulo, que é o maior produtor mundial de suco de laranja, caiu 40%. Por conta de quê? Por conta que as chuvas que antes vinham da Amazônia e do Pantanal não vieram, pelas queimadas. Então, o setor de laranja de São Paulo também foi afetado. Agora, com a seca aqui no Sudeste, também o setor de cana foi afetado, o gado, a pecuária foi afetada, enfim, outros setores do agronegócio começam a se dar conta que esse modelo predador do agronegócio, de uso intensivo de agrotóxicos, é insustentável. Então, José, como diria o Drummond, e agora, José, não seja pessimista. O Brasil tem futuro, nós temos um povo generoso e trabalhador. E eu sou otimista que novos tempos virão para nós colocar o Brasil de novo nos trilhos do progresso, da igualdade social e do bem-estar para todo mundo. João Pedro, para tirar o meu pessimismo, então, fazer uma pergunta bem fácil para você agora, para a gente encerrar o programa. A gente tem uma perspectiva aí de o ex-presidente Lula chegar no mínimo a um segundo turno, né? Inclusive já há pesquisas apontando aí para uma vitória no primeiro turno. É possível já fazer uma composição do que pode ser esse governo Lula nessa correlação de forças que a gente vive?
tão difícil, não é? Um país polarizado, enfim, um centrão político aí que se colocou no centro político mesmo do país, né? É possível a gente ter um governo de fato progressista nessa uma possível gestão Lula? A tua pergunta engendra vários aspectos. Um governo progressista popular não é possível, ele é necessário para evitar a tragédia social que se acumula dia após dia. Porém, para viabilizar um governo Lula, nós temos vários aspectos. Um são as alianças partidárias, que têm a sua metodologia própria, mas os partidos, cá entre nós, eles têm o seu modus operandi, que não necessariamente representam as forças da sociedade organizada, seja na burguesia, seja na classe média, seja na classe trabalhadora. Eu acho que o fundamental para viabilizar uma candidatura a Lula não é que siglas ou que figuras vão apoiá-lo. Claro, quanto mais partidos e mais figuras públicas o apoiar, melhor. Mas eu acho que nós, como movimento popular e como militantes, nós deveríamos nos preocupar, depois do Fora Bolsonaro, que a tarefa número 0 é trocar o governo, depois do Fora Bolsonaro, nós deveríamos aproveitar o 2022 para fazer uma grande campanha nacional em que mobilize a população, mobilize a classe trabalhadora, para nós discutir um novo projeto de país. Discutir que reformas estruturais são necessárias. Mas é impossível colocar o Brasil nos trilhos sem controlar o capital financeiro, que é o que fica com toda a riqueza. Não é possível botar o Brasil nos trilhos sem controlar as empresas transnacionais. Não é possível botar o Brasil nos trilhos sem ter um imposto sobre as fortunas. Olhe, aqueles bilionários brasileiros, o Banco Central revelou, eles têm 400 bilhões de dólares depositados em paraíso fiscal. E eles têm 1 trilhão e 800 bilhões depositado aqui no Brasil em ações especulativas. Nada disso é investimento produtivo. Então, o governo tem que redicionar esse capital sobrante produzido pelo povo brasileiro para a indústria, para a agricultura, para a produção de alimentos. E, portanto, nós temos que ter reformas estruturais no país. E, atenção, essas reformas estruturais não dependerão da boa vontade do Lula, nem das alianças partidárias. Dependerão da capacidade do povo entender a sua necessidade e lutar por elas. E para que o povo entenda e lute por elas, vai ser preciso um longo trabalho ao longo de 2022 e 2023, de nós explicar para o povo, mobilizar o povo, fazer centenas, milhares de assembleias populares para debater a necessidade de um novo projeto de país. Obrigado, viu, João Pedro, por esse papo. Espero voltar a conversar em breve contigo. Da mesma forma, José, no futuro espero que a TVT compita com a Globo, para que tenhamos ela em canal aberto em todas as capitais do Brasil, como parte desse projeto de redemocratização da comunicação. E que nós tenha nas televisões, nas rádios, muitos José Bernardes. Grande abraço.